Donald Trump anunciou o tarifaço, que se refere a uma série de tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos de diversos países. Paralelo a isso, o S&P 500, que é o índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, empresas americanas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o S&P 500 está caindo mais de 5%. O índice VIX, também conhecido como índice do medo, disparou quase 40% em um único dia. E o Bitcoin então nem se fala. A gente sabe como que o Bitcoin se comporta quando com qualquer espirrozinho no mercado. O Bitcoin também sofrendo. Será que nós estamos diante do comecinho de uma crise global que vai ficar pior, ou será que tudo isso é só um chilique temporário no mercado? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou comentar, vou responder essas perguntas e também vou te dar algumas sugestões do que você pode fazer para proteger o seu dinheiro neste cenário. Mas antes da gente começar, meu nome é Nanda Guardia. Aqui nesse canal nós falamos de economia, investimentos e liberdade, e eu preciso fazer algo que eu chamo de chamada da exclusão. Eu fiz isso recentemente aqui na aba comunidade, mas eu faço questão de, fazer de novo para ter a certeza que a chamada funcionou. Então a chamada é a seguinte: essa aqui é a foto da minha cachorrinha, tá? A Pantera. Se você esquerdista fez o L direto ou indiretamente, o que é fazer o L indiretamente? Eu votei porque Bolsonaro não dava, tinha que colocar o Lula. Isso é fazer o L, fez o L, no final fez o L. Defende leis de trânsito, leis trabalhistas, fala estadunidense, fala justiça social. Por gentileza, retire-se do canal. Eu quero manter este canal limpinho, só com pessoas boas. E pra mim, esquerdista não presta. Então, por gentileza, se esse vídeo caiu pra você, retire-se. Ok, feita a asepsia, agora sim eu peço-lhe que você se inscreva no canal e já deixe o seu like, que isso me ajuda muito. Para que uma recessão seja confirmada, essa recessão ela precisa ser anunciada pelo National Bureau of Economic Research, que não olha somente para a queda do PIB, mas também para outros indicadores, como por exemplo queda na atividade produtiva, na produção, em emprego, renda. Ou seja, eles só vão anunciar uma recessão quando tiverem certeza absoluta, baseado em vários indicadores. E aí entenda que pode ser tarde demais, porque até chegar ao ponto da recessão ser anunciada, ser confirmada, até aí o caos já pode ter acontecido, entendeu? É por isso que os bancos, é por isso que a gente estuda e analisa a economia para se preparar, para tentar antecipar todo esse cenário. E aí, falando em bancos, o Goldman Sachs, por exemplo, ele aumentou a probabilidade de uma recessão para 35%. Todos os grandes bancos fazem isso, fazem essa estimativa de crescimento econômico. Então, o Goldman Sachs afirmou, aumentou a probabilidade de uma recessão, que ainda não foi confirmada, e isso são só os bancos especulando. O JP Morgan também falou sobre a possibilidade de uma recessão, e essa expectativa de recessão está acontecendo simultaneamente a todo esse anúncio do Donald Trump em relação às tarifas. Mas entenda uma coisa, antes da gente colocar culpa nas tarifas, o mercado ele não se comporta dessa maneira. O mercado, na verdade, ele odeia a incerteza. E o período que estamos hoje é de alta incerteza. Entenda que Donald Trump é empresário, negociador. Isso pode ser, alguma estratégia política maior que a gente não sabe. Pode ser pode ser um blefe, pode ser algo que nem chegue a se concretizar. E por isso a incerteza e, consequentemente, a reação negativa dos mercados. Entenda que esse anúncio das tarifas é uma estratégia de negociação de médio a longo prazo, mas no curto prazo causa muita volatilidade. Eu vou dar um exemplo de um mecanismo que pode acontecer, tá? Então, por exemplo, o Trump ameaça tarifas, o mercado cai, aí ele adia ou impõe essas tarifas, o mercado reage, outro país responde, Trump responde de novo, o mercado despenca até que eles chegam no acordo temporário, fazendo com que o mercado recupere, com que os preços se recuperem. Isso
responde a pergunta do título desse vídeo, que, sinceramente, gente, tá mais parecendo um chilique temporário de curto prazo do que realmente o início de uma recessão. Existe um trabalho feito pela Franklin Templeton, uma das maiores gestoras do mundo. Inclusive, eles têm escritório em Miami, já até fui lá visitá-los. E que eu acho, assim, muito, muito interessante. O trabalho se chama The Anatomy of a Recession. O que eles fazem? Eles pegam vários indicadores econômicos, então, relacionados a consumo, a varejo, a crescimento de salários, a atividade econômica de commodities e também do lado financeiro, por exemplo, a curva de juros. E aí eles vão colocando ali os sinais que indicam uma probabilidade ou não de uma recessão. No exato momento que eu estou gravando este vídeo, os dados eles estão apontando para uma expansão econômica e não uma recessão. Então veja, se a gente desce um pouquinho aqui na página, eu vou deixar esse link para vocês estudarem depois, que é bem legal. Tá apontando muito mais assim uma expansão indo para um cenário de atenção do que de fato uma recessão, né? Aqui os dados updated, atualizados para dia 31 de março de 2025. Então, de novo, me parece muito mais um chilique do que de fato uma concretização de uma crise econômica, de uma recessão. É claro que eu posso estar errada. É claro que isso daqui, você tomar como base dados passados para afirmar o que vai acontecer, isso é pretensão do conhecimento. Existem os chamados riscos imponderáveis. Pode ser que, de fato, nós estamos aí no começo de um bear market, que eu já vou explicar para você como que você se protege disso. Mas o que eu quero mostrar aqui é que não tá tão claro assim. A gente tem indicadores mostrando justamente o contrário, que uma recessão inevitavelmente em algum momento vai acontecer, afinal o mercado é cíclico, mas talvez não agora. Tem um outro cara também que eu acompanho muito, que é, sem dúvidas, uma das minhas maiores referências no mercado financeiro, que é o Martin Pring. O Martin Pring, ele é um analista técnico renomado, mas ele faz análise técnica com análise de ciclo econômico também, e assim, historicamente o cara é um monstro, ele acerta muito. Eu fui olhar o que o Martin Pring estava achando desse cenário, e ele tem de fato um indicador que é proprietário, tanto que a fórmula não é, eu não conheço a fórmula, como que ele chegou nesse indicador, deve ser alguma coisa dele mesmo, proprietário, mas é um indicador chamado Recession Color, composto de dados econômicos antecedentes, como curva de juros, sinais de mercado, renda, emprego, enfim. E como que nós interpretamos, como que a gente faz a leitura desse indicador do Martin Pring? O cruzamento de um nível, desse nível crítico, chamado de Recession Line, linha de recessão, serve como gatilho para o início do período de crise, para o início da recessão. E é um indicador considerável, confiável, acertou aí a maioria das recessões desde 1960. A gente viu, por exemplo, aqui, ó, só exemplificando, em 2008, ó, veja como cruzou ali a Recession Line. Então, foi serviu de gatilho para o início da recessão. Hoje, essa carta aqui, tá, gente, é de 30 de março, final de março, começo de abril. Ainda tá longe de cruzar essa linha. Então, assim, a gente já tem duas fontes diferentes falando, não, ainda não é a hora. Então, tem o Martin Pring e a Franklin Templeton. Então, essa expectativa do mercado, se vai ter recessão ou não, se a recessão será confirmada tão logo ou não, vai depender muito do analista, da casa, mas eu quis trazer aqui porque são duas fontes bem fortes e que, na verdade, estão dizendo o contrário, que é só um chilique mesmo. Agora, um dado que me preocupa é a inversão da curva de juros. Se nós observarmos aqui o gráfico da rentabilidade, do rendimento dos títulos de 10 anos menos os títulos de 3 meses, veja que a curva de juros, ela fica negativa, curva de juros invertida, e aí um tempinho depois é confirmada uma recessão, que são essas barras cinzas aqui no gráfico. E a curva de juros está invertida já há um tempo. Então, é o que eu quero dizer, gente, uma recessão inevitavelmente vai acontecer. A questão é o timing. A questão é que pode demorar 1, 2, 3 anos, ou pode ser mais cedo do que o que a gente espera. E por que a curva de juros é utilizada como um antecedente, um indicador antecedente de recessão? Porque se o resultado dessa conta, ou seja, se a rentabilidade, se o retorno dos títulos de 10 anos for menor do que o retorno dos títulos de 3 meses, significa que a curva está invertida e que as expectativas de longo prazo do futuro não são boas. Então,
Então, essa é a interpretação. E historicamente foi sim um bom indicador antecedente. Mas entenda, não é um único indicador. Nunca em economia, na vida, em investimento, você pega um único indicador. É por isso que eu resolvi trazer essas outras fontes que não olham somente a curva de juros, mas também outros dados econômicos. O ponto é que, apesar de eu pessoalmente achar que isso é ruído, eu posso estar errado e uma crise pode sim se concretizar. É por isso que eu nunca vou deixar de ter ouro na carteira. Você precisa construir o seu portfólio de investimentos sempre pensando em diversos cenários. Eu nunca vou deixar de ter ouro na carteira, porque o ouro vai bem em recessões econômicas. Assim como eu nunca vou deixar de ter ações americanas. Porque se a recessão não se concretizar e a gente tiver mais uma respirada de alta aí no mercado, uma expansão econômica ainda que temporária, eu tenho ações na carteira e essas ações tendem a performar bem. Então eu sigo tranquila, porque independente do que aconteça, a minha carteira está protegida. Vocês entenderam a lógica? Eu tenho tanto ativos defensivos, caso a gente tenha um cenário de crise de recessão. Eu tenho ouro, prata, outros metais preciosos, T-bills, que são os títulos de dívida curtos do governo americano. Eu tenho tanto esse lado mais defensivo como um lado mais de expansão, empresas de tecnologia, ações americanas, cobre, por exemplo. Vocês entendem como essa estratégia de investimentos me dá tranquilidade? Porque independente do cenário, eu estou protegida. E aí eu não preciso fazer aposta direcional. O que é aposta direcional? Você afirmar que vai ter uma crise agora. Ou então você afirmar que não é uma crise. A gente não sabe, não dá para saber. Então trabalhe com todos os cenários possíveis. E se você quer ter essa tranquilidade nos seus investimentos e quer ter a sua carteira de investimentos no exterior gerida, administrada pelo meu escritório com a minha filosofia de investimentos, preencha esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Nós atendemos clientes a partir de $100 mil. E se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei e comenta o que você está achando desse cenário, o que você tem comprado na sua carteira, se você está aproveitando essa queda do Bitcoin, essa queda de ações para comprar mais, me fala aí nos comentários qual que é a sua percepção. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, e até a próxima.